Saudações educacionais e pedagógicas a todos. Sempre motivo de grande alegria podermos nos encontrar para esta nossa conversa semanal sobre educação, sobre as suas perspectivas, sobre os seus desafios e sobre aquilo que a educação nos traz de tão especial, que é garantir direitos e fomentar pensamentos, ideias e, portanto, construir uma sociedade, ou ao menos buscar a construção de uma sociedade ainda mais justa, solidária, fraterna, como é o sonho de todos nós. Por isso que hoje nós iremos conversar sobre uma questão bastante atual e trazida à tona para a nossa reflexão, exatamente provocados por um artigo da doutora e livre docente, professora emérita da Faculdade Federal de Minas Gerais, doutora Magda Soares, que nos fala exatamente sobre a alfabetização e o letramento, caminhos e descaminhos. Certamente você já ouviu, porque eu particularmente tantas vezes vi repetida a frase: ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém já nasce lendo e escrevendo. Essa frase, que outrora poderia ser utilizada apenas sobre um contexto de um processo de alfabetização, ela cai como uma luva para a nossa reflexão, porque nos dá a possibilidade de nós expandirmos este pensamento sobre os processos de ensino-aprendizagem e, portanto, os processos de alfabetização e letramento em todas as etapas da educação. Porque engana-se quem pensa que a alfabetização se dá tão somente quando nós somos apresentados ao mundo das letras ou da ortografia ou a boa escrita. Vai muito mais além. E isso fica muito claro quando a doutora Magda nos lembra que a alfabetização é sim um processo do qual todos nós somos imersos, somos colocados. A prática da decodificação, a prática de buscar a configuração ideal daquilo que seria o currículo, a didática, a metodologia, o método, tudo isso posto na vida prática. E aí a alfabetização deixa de ter apenas o eixo daquilo que seria decodificação para agora partir para um novo eixo, que seria o processo de letramento. Por isso que nós afirmamos de que engana-se quem pensa que a alfabetização está completa quando nós completamos o nosso processo de ensino-aprendizagem já nos anos iniciais. É um pouco alfabetizado aquele que continua o seu caminho educacional. É, portanto, alfabetizado e em processo de alfabetização aquele que já desde os anos iniciais, obrigação, segundo a BNCC, de todo e bom pedagogo, de apresentar esse mundo mágico, encantador, que é o mundo da alfabetização, a capacidade de ver um outro ser, um outro indivíduo, conhecendo este amplo, complexo mundo da leitura e da escrita. E agora nós somos intrigados com a questão do letramento. Alfabetização e letramento, caminhos
e descaminhos, segundo o artigo da professora doutora Magda Soares. Ao longo da história, os processos de alfabetização sofreram diversas mutações. Nós não podemos dizer que um processo de alfabetização de um século ou 2 séculos atrás corresponde à mesma prática pedagógica que se dá em pleno século XXI. Evidentemente que nós encontraremos diferenças. Há algumas pedagogias tradicionais que vão sim se utilizar ainda de todo o arcabouço da tradição para colocar o processo de alfabetização, não de forma medieval, mas conjugando com aquilo que há de mais atual, de mais moderno e contemporâneo, como por exemplo a gamificação, onde o aluno, o discente, é colocado junto com o processo de alfabetização, inclusive por meio digital. Esse sentimento dessa nova tecnologia, desse novo processo, se dá num cyberespaço, numa cybereducação. Isso, é claro, será tema de uma outra discussão futura nossa, mas nos atenhamos ao tema da alfabetização e do letramento. Porque se nós levarmos em conta o artigo que discutimos da doutora Magda, nós vamos ver que a alfabetização não é apenas aprender a ler e escrever. Alfabetizar é muito mais que apenas ensinar a codificar e a decodificar. Esse processo de alfabetização, sobretudo nos dias atuais, vai muito mais além. Por isso entra em voga uma outra palavra e um outro processo, que seria o processo de letramento. Se a alfabetização é essa ferramenta no qual o educando, o aluno, o discente, é apresentado ao mundo da codificação e da decodificação, da leitura e da escrita, especificamente nos moldes que nos pede, por exemplo, a BNCC, quando nos fala das habilidades e competências, agora um outro processo se dá, que é o processo de letramento. E o que seria esse processo de letramento? Nada mais é do que esta capacidade que o indivíduo tem, que o ser humano tem, e portanto que o educando em qualquer das áreas do conhecimento, ele é convidado a passar por este processo de letramento. Se a alfabetização é este instante e este momento onde eu sou apresentado ao mundo da leitura, da escrita e dessa capacidade que eu tenho da ortografia e de todos os processos e parâmetros pedagógicos e educacionais, no letramento, tudo isso vai ganhar sentido, tudo isso vai ganhar um novo olhar quando eu entendo esse processo de alfabetização para além de um ambiente tipicamente escolar. E aí, no processo de letramento, nós somos convidados a entender o homem em sociedade. O homem, como nos lembra a sociologia, o homem que interage. Então, esta passagem da alfabetização ao letramento é uma linha muito tênue, talvez imperceptível a olho nu, porque é exatamente o momento
onde nos caminhos e descaminhos da existência humana nós encontraremos os processos de ensino-aprendizagem também no letramento, que é dar vazão àquilo que eu sou apresentado no mundo acadêmico, no mundo educacional ou pedagógico, e isso agora vai interagir com o meu redor. E isso vai agora dar sentido quando eu me vejo como parte de uma sociedade, como parte de um mundo, como parte de uma comunidade, como parte integrante, como sujeito ativo deste processo que se dá para além dos muros de uma escola. É por isso que antigamente nós ouvíamos algumas pessoas dizer: fulano ou cicrano não é alfabetizado, mas sabe muito. Essa expressão sabe muito, quando posta em aspas, vai nos dizer que, embora a pessoa não tenha sido apresentada ao processo de alfabetização nos moldes e nos parâmetros curriculares, na didática, no método e na metodologia, mesmo assim, o letramento nada mais é do que aquilo que Paulo Freire nos falava: é preciso entender que a leitura do mundo precede a própria leitura. É por isso que essa expressão ganha sentido, porque realmente há muitas pessoas que talvez não tenham tido acesso ao processo tradicional de alfabetização, mas não deixaram de forma alguma de ter a sua experiência no letramento, que é exatamente essa capacidade que o indivíduo tem de colocar aquilo que ele sabe, que é o seu saber empírico, que é a sua experiência, posta para transformar a sua própria realidade. Então, aí nós dizemos categoricamente que, embora não alfabetizado ou num processo de alfabetização que nós chamávamos anteriormente, historicamente, de analfabeto funcional, nós podemos dizer que há sim um processo de letramento, mesmo para alguém que nunca tenha sido apresentado a um livro. O livro das páginas do mundo falam e falam de forma coerente, de forma prudente e de forma crucial. Gosto de uma expressão que minha mãe, na sua sabedoria, desde pequenininho, sempre me apresentou. Ela disse: o melhor professor é o mundo. E a minha mãe tem razão. Realmente, o mundo tem muito a nos ensinar. É claro que nós precisamos ter um filtro da prudência, da cautela, porque nem sempre o mundo ensina aquilo que de forma ética é possível de ser apreendido, absorvido, mas que realmente o melhor professor é o mundo, disso eu não tenho dúvida, porque certamente aquilo que na teoria nós observamos, naquilo que na teoria nós buscamos, idealizamos, projetamos, quando vamos ao mundo, quando vamos à prática, quando vamos à praxis, é aí o diferencial. É aí, no mundo real, que a coisa acontece. É aí que nós vamos ser experimentados nas nossas ações.
Por isso que a alfabetização é importantíssima para este processo de ensino-aprendizagem. Por isso que o letramento nos traz, portanto, este novo olhar para que nós entendamos que este letramento se dá não somente em ambientes escolares, educacionais, não somente circunscrito ao mundo da academia, mas quando nós ampliamos o nosso olhar, quando nós ampliamos o espectro de possibilidades, quando nós nos colocamos nestes caminhos e descaminhos que a vida nos oferece, de forma muito coerente, discernindo aquilo que a nós e ao nosso senso comum seja o mais correto, o mais viável. Espero que vocês tenham entendido um pouco deste processo de alfabetização e de letramento e destas provocações trazidas pela professora doutora Magda Soares, que nos colocam nestes caminhos e descaminhos da aprendizagem, da teoria, mas também do desenvolvimento das habilidades, da criticidade, da capacidade que o ser humano tem de resiliência, de renovação, de adaptação. Por isso, é tão importante entender que essa tendência do mundo pedagógico em entender a alfabetização e o letramento não como coisas separadas, mas que podem sim caminhar juntas, isso será o diferencial de uma educação de qualidade, que, é claro, é o sonho de todos nós. Se você gostou do nosso vídeo, comenta nas nossas redes sociais, tanto nas nossas redes pessoais, como também do Grupo Patuense, no streaming do Grupo Patuense, através do site do Grupo Patuense, das redes sociais, do canal no YouTube. E se você gostou mais ainda, compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a este nosso bate-papo. E aí nós estaremos num processo de alfabetização e de letramento sempre no Educação em Tela.